Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma responsabilidade, também é um grande privilégio estarmos reunidos aqui com os irmãos para meditar na palavra do Senhor. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 19, salmo bastante conhecido, creio eu, da igreja, mas, como diz o apóstolo Pedro, é sempre necessário estar relembrando as verdades de Deus, os fundamentos da palavra de Deus ao nosso coração. Salmo 19. Amém? Vamos ler, são apenas 14 versículos. Eu vou estar lendo, vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou começar, em seguida os irmãos vão me ajudar lendo o versículo seguinte. A excelência da criação e da palavra de Deus, o título que tem aqui na minha versão. O versículo 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu valor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e os destilados favos. Além disso, por eles admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absorve-lhe das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nós já oramos, mas vamos pedir a intercessão de Deus mais uma vez, para que Deus ilumine a nossa mente e o Espírito Santo nos guiando, dando sabedoria para entender a palavra de Deus. Poderoso Deus, nós te louvamos, nós nos rendemos diante de Ti, nos rendemos diante da Tua palavra e te pedimos por Tua misericórdia, para que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo nosso entendimento, para que possamos compreender essa verdade maravilhosa, para que possamos sair daqui edificado e transformado com o poder que há nessa mensagem maravilhosa, Pai. Por isso nos usa como instrumento para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos criou com a capacidade que nos diferencia de todo o resto da criação. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E herdando as características, alguns atributos do próprio Deus, nós temos uma forma de nos comunicar uns com os outros que nos torna diferente de todo o resto. E essa comunicação, ela é de importância fundamental para que o homem desenvolva o mandato que o próprio Deus nos comissionou. Aquele que na teologia reformada nós chamamos de mandato cultural, para que o homem se relacione em família, assim como está em sua palavra, a palavra de Deus orienta. Ele deixa a sua casa, se une à sua mulher e torna um só corpo, para que ele se relacione em sociedade
em nações, é necessário, é de fundamental importância a comunicação para que haja relacionamento. Então, para nos relacionarmos, para cumprir esse mandato que o próprio Deus instituiu, nós chegamos à conclusão que a comunicação é de fundamental importância. É tanto que quando os homens, tentando por sua soberba ser maior do que Deus, eles tentaram construir uma torre para alcançar os céus, o que foi que Deus fez? Deus confundiu os dialetos, confundiu os idiomas, e simplesmente aquela construção desmoronou, porque eles não conseguiam se entender. Então a nossa comunicação com o nosso semelhante é fundamental para que haja relacionamento. Mas não só horizontalmente, também é de suma importância a nossa comunicação para que haja relacionamento vertical, relacionamento com Deus. Aí você realmente vai me dizer, mas é muita pretensão do homem tentar se comunicar com um Deus transcendente, um Deus grandioso. Muitos falam isso, e nós até concordamos em certo ponto com isso, porque realmente o nosso Deus é grandioso, é incompreensível. Mas quando essa comunicação parte desse próprio Deus, não é o homem que se comunica com Deus, é o próprio Deus que se comunica com a sua criação. É o próprio Deus que se revela para falar com o homem. Em Deuteronômio 29, ele fala que Deus se revelou à sua criação. Deus se revelou ao homem da maneira que ele quis se revelar. Aquilo que ele não quis, não cabe ao homem entender, nem tentar entender, porque não conseguiríamos. Mas aquilo que ele se revelou, cabe ao homem entender e procurar compreender. Por isso nós vamos meditar um pouco hoje sobre esse Deus que se revela. O texto que nós acabamos de ler, ele fala justamente sobre isso. O salmista Davi, ele escreve um salmo observando a natureza e observando a lei de Deus. É um dos mais belos poemas do Saltério. Se você ler com atenção, você vai ver como é belo esse salmo, poeticamente, mas também por conter a sabedoria de Deus de forma poética. E nesse salmo ele nos revela a forma que Deus se revela com seu povo, com sua criação. Ele se revela através da natureza, ele se revela através da criação. Nós vamos ver isso do versículo 1 até o 6. Depois ele se revela na sua lei, do 1 ao 10. E por fim, ele se revela na salvação. Nós vamos ver isso do versículo 11 ao 14. Então, em primeiro lugar, ele nos mostra como esse Deus, de qual maneira esse Deus se revela na criação. Se você observar o versículo 1 aí, ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Qual é a ideia do autor aqui? Ele nos convida a olhar para esse texto, ele nos convida a olhar para esses versículos como se fosse um quadro, como se fosse um quadro pintado pelo próprio Deus. Quando você olha para o quadro com atenção, os olhos atentos naquela obra, o quadro revela, a sua pintura revela as características daquela pessoa que o pintou. Uma vez, na minha ignorância, eu estava em São Paulo, quem conhece São Paulo, ele sabe que uma das atrações ali de São Paulo são os museus. Tem o MASP, tem o Museu da Língua Portuguesa, tem o Museu do Ipiranga, e eu fui conhecer os museus. E fui conhecer o Museu do Ipiranga, e sei lá, fiquei olhando, contemplando aqueles belos quadros. E eu fui olhar para os quadros como uma criança olha. Não é essa a intenção do autor aqui. Como é que uma criança olha para o quadro? Ele olha olhando para as figuras, para as gravuras, para as pinturas. Mas não é assim que o salmista nos convida. Quando você observa o quadro com atenção, ele resiste às digitais de quem o pintou. Quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos as digitais do nosso Deus. É dessa maneira que nós
olhamos. E aí, quando eu me aproximei daquele quadro, tinha uma pessoa lá que estudava e que ensinava isso, e ele começou a dizer, eu me lembro ainda que era um quadro religioso, tinha uma cruz, depois tinha os portugueses, tinha uns índios, e o cara começou a explicar lá. Está vendo a cruz? Ela está acima de todos, está numa linha horizontal, acima de todas as pessoas. Quer dizer que a visão do pintor ali era uma visão que a religião, ela devia estar acima. Depois diz, olha, depois vem os religiosos, depois vem os portugueses, e abaixo os índios. Era a visão que ele tinha da sociedade. E ele começou a explicar aquele quadro, e tinha muito mais coisa que eu não me lembro. Mas o que eu quero dizer, quando a gente contempla a natureza com os olhos, entendendo, a gente consegue ver o que o autor, quem é o autor, e muito como ele pensa, quem é ele. Então é assim que nós devemos olhar para a criação. Então o autor diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o alto, quando nós observamos as estrelas, quando nós observamos os planetas, quando nós observamos toda a ordem cósmica, nós observamos e percebemos a mão de um Deus grandioso, a mão de um Deus majestoso, a mão de um Deus que construiu todas essas coisas. Quanto mais os cientistas avançam e descobrem novos planetas, a gente tem a ideia de como esse universo é grande. Mas maior ainda é quem o fez. Então o nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é grandioso. Tudo isso você percebe apenas olhando e observando a natureza. Todas essas coisas apontam para o nosso Deus. Então a natureza, ela aponta para a glória e a majestade do nosso Deus. Quanto mais você contempla, quanto mais você conhece, quanto mais você admira, mais ela aponta para seu Criador. Quando você olha para uma obra humana, um edifício bonito, e você olha assim, você admira, você diz, olha que perfeição, quem construiu isso? A mesma coisa é o universo. Quem construiu o universo? Alguns vão dizer que foi obra do acaso, mas nós podemos entender que alguém construiu tudo isso, e não surgiu. Isso é até um argumento científico. Quando o cientista encontra alguma construção antiga, o que é mais lógico ele pensar? Isso foi se construindo do nada e formou isso tudo? Ou alguém construiu isso? E nós vamos pesquisar essa sociedade através dos vestígios que nós encontramos. A natureza aponta a majestade de Deus, a natureza aponta a glória de Deus, a grandeza do nosso Deus. Mas não só isso, ele diz, um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite. O nosso Deus se revela de uma forma constante aos nossos olhos. O Deus poderia ter feito a natureza estática, mas não, ele fez para que todos os dias o sol nascesse e ao mesmo tempo a noite existisse. Isso é como se fosse um lembrete aos nossos olhos. Deus existe, Deus comanda o dia e comanda a noite, ao mesmo tempo como se fosse um lembrete que há tempo para tudo, há tempo para dormir, há tempo para descansar, há tempo para fazer todas as coisas. Nós, quando olhamos para o amanhecer, para olhamos para o tempo passando, nós temos as dimensões que nós somos finitos, que nós também passamos. Então, quando nós olhamos a natureza, quando olhamos o dia com atenção, é como se fosse aquele lembretezinho que a gente coloca no computador, para nos lembrar de que existe um Deus. Só observando a natureza, a perfeição de um dia que se revela na natureza constantemente. Todo dia o sol nasce. Tem dia que é mais quente, tem dia que é mais frio, tem dia que é mais chuvoso, como hoje. Todos os dias são diferentes um do outro, mas você sabe que todo dia vai haver uma manhã, vai haver uma noite e vai haver o sol. É algo contínuo, mas é algo diferente, algo que se renova a todo dia. A mão de Deus assim criou, e ele chama a atenção como se fosse um lembrete para nós. Se fosse algo estático que Deus tivesse criado e não se movesse, se fosse só dia, você não podia esquecer. Mas não, todos os dias nós vemos o milagre do nascimento do sol, nós vemos o milagre do pôr do sol. Então é como se fosse um lembrete na nossa mente, para mostrar que existe um Deus que criou e que comanda
todas as coisas. Mas ele vai mais além, ele observando a natureza. Ele vai, no versículo 3, ele diz: não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O que é que ele está dizendo aqui? Além dessa revelação ser grandiosa, ser majestosa, ser constante, ela alcança todo o universo. Todas as pessoas têm acesso a essa revelação. Ninguém fica sem ver essa revelação. Apesar de não ter palavras, essa revelação não é para os nossos ouvidos, essa revelação é para os nossos olhos. Parece uma contradição aqui do salmista. Ele diz: mas todo mundo escuta a sua voz, todo mundo percebe a natureza, todo mundo percebe o poder de Deus na natureza. Desde a maior cidade, a maior metrópole que você possa imaginar, Nova York, São Paulo, até o mais distante e menor povoado da Amazônia. Ele olha para a natureza e ela revela o poder de Deus. Por isso que lá em Romanos, a gente leu aqui na liturgia, que o homem, Paulo interpretando essa passagem, diz: o homem é indesculpável diante de Deus, porque a própria natureza revela que existe um Deus. O homem não adora, o homem não considera, porque o coração do homem é enganoso. Mas a natureza, ela é uma revelação plena da existência de um Deus, e ela é constante, e ela abrange todo o universo, de todas as eras, de todas as gerações, até a volta de Cristo. Todas as sociedades, todas as pessoas, elas vão ter testemunho da existência do nosso Deus. Mas ele não só fala isso, ele também fala que ela demonstra o poder e o controle do nosso Deus. Mais uma vez, no versículo 5, a partir do final do versículo 5, do versículo 4 ao versículo 5, ele diz: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói, e a percorreu o seu caminho, principia de uma extremidade dos céus até a outra, e vai ao seu percurso, e nada refoge o seu calor. Mais uma vez, ele se volta para o astro principal, que é o sol. Ele diz: assim como o sol faz o seu percurso, todos os dias ele nasce, até se pôr, como um herói, como um noivo, que se apresenta até a lua vir e começar o seu percurso. Assim é o nosso Deus. Ele está dizendo que os céus, as leis da natureza, todas elas atendem o comando de Deus. Nada foge ao seu controle. Diferente do homem, diferente da criação que ele fez, a sua imagem e semelhança, que nós somos desobedientes a ele, os astros e a natureza obedecem a seu comando. Ele mostra que Deus não só criou, mas Deus controla e governa todas as coisas. Nosso Deus não é aquele Deus que muitos acreditam, que fez o mundo, que criou todas as coisas, deu corda e está longe. Não, Ele governa, Ele tem todo o controle. Não cai um fio do nosso cabelo sem ser com a permissão do nosso Deus. Ele controla a sua criação, Ele está no governo da sua criação, e Ele cuida da sua criação. Ele diz: o sol, ele aquece toda a terra. É como se o poder de Deus, comparado com o sol, ele está em todos os cantos. Ele controla todas as coisas, ele aquece, ele toma conta. O sol é importante para a nossa saúde. Há poucos dias eu estava no consultório com a minha esposa, e ele disse para a minha esposa: você está precisando tomar vitamina D por falta de sol. A ciência já descobriu que falta de sol, o sol ela é responsável por alguns componentes importantes do nosso desenvolvimento. Aí precisa tomar agora a vitamina D o resto da vida. É importante tomar vitamina D, mas também eu acho que é importante ficar no sol, porque os cientistas não descobriram tudo que o sol nos favorece. Vai ter coisa que lá na frente eles dizem: o sol é importante para isso também. Então, ela pode tomar a vitamina D pelo resto da vida, mas eu aconselho a também tomar um pouquinho de sol, porque o sol ele tem substância importante para a nossa vida. Não tomar demais, né? Mas eu quero dizer que mostra o cuidado de Deus,
Então Deus, Ele é um Deus que controla todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Você pode dizer, não, mas isso é as leis da natureza que faz isso, Luiz. Certo, mas quem criou a lei da natureza? Foi alguém inteligente. Foi alguém que planejou tudo. Porque se o Sol estivesse um pouquinho fora da sua órbita, mais para lá um pouquinho, teria frio demais e a gente não aguentava. Se fosse um pouquinho mais para cá, a gente morrer tudo de calor. Então está no lugar certo. O Deus que planejou o universo é um Deus inteligente e perfeito. É isso que o salmista diz. É isso que o salmista nos apresenta aqui nessa primeira parte do texto. A grande pergunta é: por que o homem não considera isso? Por que o homem não adora esse Deus? Por que o homem rejeita isso? Jeremias vai dizer, Jeremias 17:9, ele vai dizer: porque o coração do homem é enganoso e profundamente corrupto. Tudo isso aconteceu porque os nossos pais pecaram e quiseram autonomia diante de Deus, e por pecar nós todos nos tornamos corruptos. O nosso coração foi desviado, a nossa comunicação com Deus foi interrompida, nós fomos expulsos do paraíso. E a nossa adoração, Deus não nos criou só com a capacidade de se comunicar com Ele, mas nos criou com a capacidade também de adorar o Deus verdadeiro. Mas quando a corrupção entrou no nosso coração, nós não perdemos a capacidade de adorar, nós continuamos com a capacidade de adorar, só que ela foi deturpada. E o homem olha para a natureza, em vez de adorar o Deus Criador, em vez de adorar o Deus que criou todas as coisas, ele agora adora a criação. Ele adora agora o objeto criado. É aquele texto que nós lemos aqui na liturgia de Romanos. O homem é indesculpável diante de Deus, porque ele olha para a criação, que em vez de adorar a Deus, ele troca a glória de Deus pelas coisas corruptíveis, pelas coisas corrompidas. Por isso que ele é indesculpável diante de Deus. O homem é corrupto em sua adoração. Você pode olhar para as civilizações antigas, e a maioria das civilizações antigas, Egito, como por exemplo, um dos seus deuses, não é só um, mas um deles era o Sol. Eles adoravam o Sol, eles olhavam para o astro principal do nosso planeta e adoravam ele como Deus. Adoravam o rio Nilo, adoravam a natureza. Mas você vai dizer, não, mas isso está muito longe da gente, Luísa. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, nós temos a Amazônia, que é muito importante para nós, mas tem gente que endeusa, diz que a Amazônia é a solução para o mundo, é a redenção para o mundo, como se Deus fosse a Amazônia, como se Deus estivesse nas plantas. Não, nós devemos respeitar a Amazônia, nós devemos usar a Amazônia com inteligência, sem ganância, mas a Amazônia foi criada para o benefício do homem, para a glória de Deus. Nós devemos usar com consciência, mas não endeusar, como se fosse um tipo de um panteísmo, como se Deus fosse a mata. Ela é intocável, ninguém pode tocar, ninguém pode usar, tem que ficar lá estática. Isso é adorar a natureza. Quando nós botamos nossa confiança no dinheiro, nós estamos adorando ídolos, nós não estamos confiando no nosso Deus. Quando nós botamos a nossa força, a nossa esperança no conhecimento, o coração do homem é enganoso e cria ídolos. Por isso Deus se revela, mas Deus só não se revela na natureza, Deus se revela também na sua lei. Versículo 7 em diante, ele vai falar aí da sua lei. O salmista, agora ele se volta para a sua lei. E diferente da revelação natural, da revelação geral, essa revelação agora não é mais para os nossos olhos, ela é para os nossos ouvidos. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é uma fé, ela é uma revelação que mostra a graça de Deus. E ela é diferente também de uma palavra que é revelada a toda a humanidade. Ela é direcionada
para um povo específico, para um povo que ouve e considera esse Deus. E ele diz, no versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro decorado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Ele agora olha para a lei de Deus e ele observa uma série de atributos dessa palavra, uma série de atributos que agora não só mostra como a criação mostrou, o Deus grande que fez todas as coisas, mas agora ele mostra o caráter de um Deus, a perfeição desse Deus, a forma que esse Deus age. E ele diz: esse Deus é perfeito e fiel. E eu fico pensando, como é difícil para o homem, como é difícil para nós imaginar e conceituar uma obra perfeita. Na verdade, é muito difícil. Por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo que o homem faz é inacabado e é falho. Ele precisa ser retocado, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser modernizado. Com o tempo se destrói. A palavra do Senhor é perfeita, porque não precisa de retoque. Ela é completa, ela é perfeita, ela não tem contradição. Os princípios que foram usados há 2-3 mil anos atrás é o mesmo princípio que é aplicado à nossa cultura, porque Deus é perfeito. Ele faz as coisas com perfeição. É diferente das constituições humanas. Nós fizemos aqui no Brasil uma Constituição de 88, já está toda ultrapassada, precisando ser refeita, precisando ser restaurada. Mas a obra de Deus é perfeita, ela é suficiente para as nossas vidas, se nós aplicarmos da maneira correta. Ele mostra o benefício aqui, foi um paralelo. Ela é perfeita e restaura a nossa alma. Quando nós nos aproximamos dessa lei, quando nós criamos intimidade com essa lei, quando nós meditamos nessa lei, ela restaura a nossa alma, ela purifica a nossa alma, ela é aquilo que nos leva para o prumo, porque ela é a perfeição, ela não precisa de retoque, ela é a palavra de Deus. Então ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Além de ser perfeita, ela é fiel. Fiel, ela me lembra a marca de uma balança. E o que é que significa essa balança quando o cara coloca como uma marca? É um peso confiável. É algo que você pode confiar. É algo que você pode fazer suas apostas. É algo que você pode investir sua vida. O mundo que nós vivemos é muito instável. As pessoas ficam procurando algo para botar o seu pé, algo para investir. Ele diz: invista na palavra de Deus, aposte na palavra de Deus, dedique sua vida na palavra de Deus, porque ela é fiel, ela é perfeita, ela é a rocha, aquilo que nós podemos fazer é construir a nossa casa, que vai vir a chuva, vai vir a tempestade, e ela não vai ruir, porque ela está firmada na rocha eterna, que é o nosso Cristo. Você pode apostar, você pode investir, que esse investimento é eterno e é seguro, porque a palavra de Deus é fiel e é perfeita. Por isso ela nos dá a sabedoria perfeita só tem aqueles que consideram a palavra de Deus. Não é sabedoria intelectual, mas aquele que é sábio, aquele que olha para a natureza e enxerga Deus, aquele que olha para a palavra de Deus e considera o preceito de Deus, considera a lei de Deus. Esse é o sábio. Mas ele continua: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mais uma vez ele fala em retidão e pureza. Ele mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus santo e reto. Aquele Deus que as pessoas falam que Ele escreve torto por linha reta, mais ou menos é isso. Ele não é o Deus da palavra de Deus, dessa palavra que nós estamos meditando. O nosso Deus, Ele escreve certo, da maneira certa. Ele é reto, Ele é santo, Ele é puro. Por isso Ele restaura o nosso coração e traz alegria ao coração. Aqueles que se aproximam dessa palavra, aqueles que conhecem esse Deus, aqueles que meditam na lei do Senhor, Ele tem seu coração alegre. Bem-aventurado são aqueles que temem ao Senhor. Bem-aventurados são aqueles que buscam a justiça do Senhor. Bem-aventurado é mais do que feliz. Nós vivemos numa sociedade hoje que uma das marcas dessa sociedade é o suicídio, as pessoas perdendo a esperança. Essa palavra nos dá esperança. Não quer dizer aqui que os cristãos não podem sofrer depressão. Claro que podem sofrer, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus alegra o nosso coração. E alegra o nosso coração porque nos dá esperança, ilumina os nossos olhos, porque tira as trevas do nosso caminho, ilumina os nossos olhos porque ela ilumina a nossa vida, ela dá sabedoria, porque diante das dúvidas, diante das situações complicadas, diante dos caminhos duvidosos, você vai saber andar, você vai saber tomar decisão, você vai saber por onde ir. Não é uma questão de mágica, eu vou chegar num canto que tem dois caminhos, uma bifurcação, e eu vou abrir a palavra de Deus, por onde eu vou, por ali ou por ali? Não, é quando você medita na palavra de Deus, quando você tem intimidade com a palavra de Deus, quando você chega em situações difíceis da sua vida, você vai saber o caminho certo para seguir. Deus vai lhe orientar. Você pode até ir pelo caminho errado, mas você vai saber que ali está errado, porque Deus fala ao nosso coração, Deus ministra ao nosso coração, e se precisar, Ele manda o servo dele para nos orientar. Ele nos orienta, Ele alegra o nosso coração, Ele ilumina os nossos olhos para tomar as decisões corretas. A palavra de Deus tem esse viés. Versículo 9, ele diz: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele mostra aqui, mais uma vez, o temor do Senhor e a justiça de Deus. Salomão, em Provérbio, um dos homens mais sábios que essa terra conheceu, ele nos diz que a sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. Aqueles que são sábios, na base está o temor do Senhor. Mais uma vez eu não digo, não é o conhecimento intelectual. Tem muita gente que é intelectual, tem um conhecimento muito acima da média, mas não é uma pessoa sábia. Às vezes é uma pessoa tão humilde, mas é sábia. E a sabedoria está em considerar a lei de Deus, considerar a sua palavra, e ela nos torna sábios, porque a sua justiça é perfeita. A justiça de Deus, o mundo não chega nem perto. A justiça de Deus é perfeita. Quando você conhece como Deus realizou justiça, como Deus realizou justiça no próprio Filho, você diz: esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso, esse Deus é sábio demais, onde Ele nos libertou das trevas através da sua justiça perfeita. O ato judicial da palavra de Deus, ele é um ato perfeito. Pode mandar qualquer advogado olhar e analisar, ele vai dizer: esse é um ato perfeito, esse é um ato que ninguém pode questionar, porque ele é justo e a sua justiça nos alcança. Essa é uma revelação maravilhosa. Aí o autor, no versículo 10 e 11, ao meditar nessa palavra, ele faz uma contestação maravilhosa. Ele diz: não há coisa melhor para se ter do que a palavra de Deus. Ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que é que ele está dizendo? Ele está comparando aqui, na sociedade que ele vivia lá, ele está procurando a coisa mais valiosa que existia. Ele diz: o que é que existe de mais valor? Ele diz: o ouro. O ouro é de mais valor, e o ouro purificado é
aquele ouro que você extraía. Vamos dizer que hoje seria o ouro 24, né? Existe o ouro 18, o ouro 24. Ele diz: essa palavra é melhor, essa palavra deve ser mais desejada do que esse ouro. Se você tiver de escolher esse ouro ou essa palavra, escolha a palavra, porque ela é mais valiosa. Nós sabemos que o ouro, ele quer simbolizar aqui riquezas, valor. Você podia comprar todas as coisas. Você pode pegar o ouro, trocar por real, por dólar, e conseguir tudo aquilo que seu coração deseja, materialmente falando. Mas mesmo assim ele diz: a palavra de Deus é melhor, porque todas essas coisas passarão. Você pode até, com um poder econômico, ter um bom plano de saúde, ter um bom hospital para quando ficar doente, mas vai morrer. E se você não tiver essa palavra, não conhecer essa verdade, não conhecer essa revelação, você vai morrer sem Deus. Você não vai ter vida eterna. E essa palavra, ela é a única que traz vida eterna, é a única que aponta para Cristo, é a única que nos dá aquilo que é eterno, nos dá a riqueza celestial, diferente da riqueza material, que são consumidas pelo ferrugem, que vão ficar aqui. Então ele diz: isso é mais valioso, isso é mais precioso para a nossa vida. E depois ele usa outro símbolo aqui. Ele pega o sabor, que está ligado ao prazer. O que é mais prazeroso para você? É o mel? Ou é o chocolate? O que é que lhe dá prazer nessa vida? Ele diz: a palavra de Deus deve dar mais prazer, porque ela sacia sua fome espiritual. Ela é a fonte eterna, ela é a revelação de Deus. Ela deve ser considerada mais do que qualquer coisa valiosa financeiramente. Ela deve ser mais desejada de qualquer coisa que nos alimente ou que nos dá prazer. É isso que o salmista está nos mostrando. Você vê aqui que o salmista, quando ele tem contato com essa palavra, ele sai numa crescente. Essa palavra é perfeita e restaura a alma. Essa palavra é fiel. Essa palavra nos purifica. Essa palavra é o que nós devemos desejar de todo o coração. Essa palavra é que nos dá prazer mais de todas as coisas. E ele sai subindo. Ele sai encantado com essa palavra, com a revelação de Deus nessa palavra. Porque essa palavra revela quem é Deus. Mas a partir do versículo 11 aqui, há uma mudança de comportamento do salmista. A partir do versículo 11, ele começa a ver de outra forma, porque essa palavra, ela não só mostra quem é Deus, mas ela também mostra quem é o homem e sua necessidade de salvação. E aqui nós passamos para o terceiro ponto. Mas antes disso, é importante a gente fazer uma meditação. Se essa palavra é tão importante como o salmista falou, se essa palavra ela é tão importante para nossas vidas, qual o tempo que nós temos dedicado a essa palavra? Porque uma coisa, quando é importante para a nossa vida, nós reservamos tempos para ela. Nós encontramos tempo para ela. Qual o tempo que essa palavra, a lei de Deus, ela tem encontrado no nosso dia a dia? Porque quanto mais íntimo da palavra, mais íntimo nós estamos desse Deus, mais nós conhecemos dele, mais nós sabemos qual é a sua vontade, mais nós conhecemos dele e mais nós conhecemos de nós mesmos. Então essa palavra fica para a gente meditar o tempo que a gente tem reservado na nossa correria, no nosso dia a dia, como nós temos dedicado tempo a essa palavra que o próprio Deus revelou para que a gente conhecesse quem é Ele, para conhecer o caráter de Deus, os preceitos e os conceitos de Deus. Ele, como Criador, Ele tem toda a autoridade para definir as leis que conduzem esse mundo, mas muitas vezes a gente não dá atenção a essa lei, muitas vezes a gente não se interessa por essa lei, devido mais uma vez à rebeldia que está no nosso coração, porque a gente quer autonomia,
O homem quer construir as suas próprias leis. O homem quer fazer a sua própria vontade. E muitas vezes, e na maioria das vezes, contrária à lei e à vontade de Deus. Portanto, quando essas leis, quando os pensamentos humanos, ela for contrário à palavra de Deus, imagina o que deve prevalecer: a vontade de Deus. E o salmista aqui, ele começa a crescer, a subir, até o versículo 10. Mas a partir do versículo 11, há uma quebra nessa subida. Ele começa a olhar para dentro dele. Ele começa a ver que a lei não só mostra quem é Deus, mas mostra quem é o homem. E ele diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Ele percebe que a lei de Deus, a revelação de Deus, ela é geral, ela fala com todo mundo na natureza, depois ela fala com o povo, mas ela aponta também para uma vida pessoal, ela aponta para nós, ela aponta para mim e para você. Ele diz: essa lei aponta para Deus, essa lei aponta para o caráter de Deus, ela mostra a perfeição de Deus, mas ela também mostra quem eu sou, ela me admoesta, ela manda eu refletir sobre minha vida, o que é que eu estou fazendo, quem eu sou. E aí ele começa a se examinar. E no versículo 12 ele diz: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve das que me são ocultas. Ele começa a olhar para ele, e ele começa a ver que ele é um pecador, que ele comete muitas faltas, que ele tem pecado. O pecado está associado à sua natureza. Ele diz: quem me pode me livrar dessas coisas? Das minhas faltas ocultas, além das faltas dos pecados que todo mundo conhece, que ele mesmo conhece. Ele tem ainda pecados que eu nem sei que cometi, são os ocultos, e eu cometo. Quem me livrará disso? Quem vai me socorrer? Como é que eu posso cumprir essa lei, se eu sou um pecador? E ele olha mais no versículo 13 e diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Ele diz: me livra também não só do meu pecado, mas da soberba, que é outro pecado. Soberba é orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho é disfarçado até de uma falsa piedade. Ele diz: quem me livrará? E ele só tem uma resposta. Ele diz: o próprio Deus. Ele recorre ao Deus. Versículo 14 que nós lemos aqui, ele diz, no 13 ele diz: se o Senhor me livrar, se tu me livrar, me absolver, eu serei livre. E ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Ele se lembra das promessas de Deus. Ele não tinha ainda o Evangelho como nós temos. Ele tinha as promessas do Velho Testamento, que apontava para o Evangelho. A lei de Deus, que eu falo aqui, não é apenas a lei moral de Moisés, é também o Evangelho, é as promessas de Deus que apontavam para o Redentor. Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, ele, quando passou por todo aquele sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É o que ele está dizendo aqui: a minha rocha e o meu Redentor. Quando nós falamos de comunicação e revelação de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer a revelação plena de Deus, o Redentor, Jesus Cristo. O livro de Hebreus capítulo 1, ele vai dizer: Deus falou de várias maneiras, falou pelos profetas, mas nos últimos dias ele falou pelo seu Filho. Deus, o Todo-Poderoso, na plenitude dos tempos, ele rasgou o tempo, ele rasgou a eternidade, invadiu a nossa história, ele se fez carne. A comunicação aí aconteceu de uma maneira que nós podemos dizer ao vivo. João vai dizer lá em 1 João: ele esteve no nosso meio, nós o vimos, nós o tocamos. Ele esteve aqui, como eu estou falando com vocês. O próprio Criador do Universo esteve pessoalmente na minha frente. Que privilégio! Nós o vimos, ele falou conosco, ele esteve no nosso meio. Cristo Jesus, o Filho de Deus,
o ser pleno de Deus, como diz lá em Hebreu, invadiu a história para restaurar a nossa comunicação com Deus. Não só a nossa comunicação, mas o nosso relacionamento que havia sido quebrado desde os nossos pais, com o pecado de Adão. Nós fomos expulsos do paraíso e o nosso relacionamento foi quebrado, mas na cruz Ele restaurou tudo isso. Na cruz Ele cumpriu a sua missão. Ele veio a essa terra, cumpriu toda a lei de Deus, foi perfeito, mas mesmo sendo perfeito, Ele disse: eu agora vou morrer, e eu vou morrer na cruz, não por mim, que eu fui perfeito, mas eu vou morrer por um povo. Eu vou morrer por Tiago, por Aninha, por Vânia, por Assuã, por Luciano, que foram imperfeitos, não conseguiram cumprir essa lei, mas eu vou morrer no lugar dele. O fundamento da nossa relação com Deus, o fundamento da nossa comunicação com Deus está na cruz. Foi lá que o véu do tempo foi rasgado. Foi lá que o abismo que nos separava de Deus acabou. A morte de Cristo nos conectou diretamente com Deus. A cruz é a conexão, é o Wi-Fi que nos liga com a graça de Deus. E a conexão perfeita é o sangue do Cordeiro que foi derramado, é o sangue perfeito de Jesus Cristo, é a ligação eterna que nos liga ao Pai. E nada pode quebrar essa conexão, porque é o próprio Deus que nos segura, é o próprio Deus que nos garante isso. Foi Ele que veio a esse mundo, foi Ele que se revelou de forma plena, foi Ele que restabeleceu a comunicação e o relacionamento. Portanto, o fundamento da nossa relação com Deus, ela está na cruz. É lá que nossa alma foi restaurada, é lá que nosso coração foi purificado, é lá que nossa mente foi iluminada, as trevas foram tiradas de dentro de nós, é lá que nossos olhos foram iluminados. É na cruz que nós nos relacionamos novamente com o Pai. Mas não só o fundamento com Deus, o fundamento com os nossos irmãos. É na cruz que nós aprendemos a não buscar os nossos próprios interesses, porque Cristo não veio buscar seus próprios interesses. É na cruz que nós aprendemos a perdoar, porque Ele nos perdoou. E é na cruz que nós aprendemos a amar de forma sacrificial, porque foi lá que Cristo morreu para nos dar vida, mesmo nós sendo rebelde e pecador. O nosso Deus morreu por nós. Lá está o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Lá está o nosso fundamento do nosso relacionamento com nossos irmãos. E lá está o fundamento do nosso relacionamento com esse mundo. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo nesse mundo, para anunciar Cristo, para anunciar o Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para restaurar as vidas, para restaurar o relacionamento entre o homem caído e o Deus perfeito e eterno. É através de Cristo que nós fazemos isso. Eu me lembro agora de uma história que o Rodrigo estava compartilhando comigo ontem, lá no curso que ele está fazendo. Ele dizia que um rapaz que é missionário estava em um país muçulmano e ele trabalhava de taxista. E ele, como bom embaixador de Cristo, todas aquelas pessoas que entravam no seu táxi, ele não perdia a oportunidade. Ele começava a falar de Cristo, começava a pregar sobre Cristo. Só que lá, como na maioria dos países muçulmanos, você pregar Jesus é perigoso até para a sua vida. Ele disse que um determinado dia, quando ele estava pregando sobre o Evangelho, entrou um rapaz no seu carro. Ele começou a andar e aí começou a falar sobre Cristo. Aí o homem falou: olha, eu vou pedir para você ficar calado, porque eu faço parte do governo, e se você continuar falando do seu Deus, eu sou obrigado a lhe matar.
Porque o meu Deus manda matar todos aqueles que pregam sobre Jesus Cristo. Ele disse, deu uma parada e pensou. Ele disse, tá bom, eu vou dizer só mais uma coisa. Diferente do seu Deus, que manda matar por ele, o meu Deus morreu por mim. Morreu para salvar os seus. A diferença está aí e é gigantesca. Mas eu vou me encarar. E ele disse que caminhou um pouco com aquele homem. Quando olhou para o retrovisor, o homem estava com os olhos cheios d'água. E começou a puxar assunto com ele. E aí eles começaram a conversar mais sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. E aquele homem hoje é outro missionário lá nesse país. Enfrentou até as autoridades desse país e quase morreu se não fosse a interferência da missão. Mas hoje ele está lá pregando o Evangelho. O nosso Deus é diferente de todos os outros deuses. Ele veio e morreu no nosso lugar para que o nosso relacionamento, para que a nossa comunicação fosse perfeita. Como não servir esse Deus? Como não adorar esse Deus? Mas se você percebeu a estrutura que o salmista observou aqui, ele começou com a revelação geral. Depois ele foi adentrando mais com a revelação para o povo, e ele terminou com a revelação pessoal. Quem é esse Deus para você? Qual a influência? O que esse Deus representa na sua vida? O salmista olhou para ele e disse, eu preciso desse relacionamento. Eu preciso entender essa comunicação. Só a maneira de você entender isso é quando você entende Cristo Jesus, o Deus que se fez homem. Que isso seja uma verdade no seu coração. Nós só temos relacionamento com Deus quando nós entendemos Cristo Jesus, o Deus que se revelou no nosso meio. Que o Espírito Santo possa lhe convencer dessa verdade e restaurar a sua alma, restaurar a sua vida, se você ainda não entende, para a glória do próprio Deus. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua justiça, pela tua fidelidade, Pai, pela tua perfeição, Pai. Mas nós também somos gratos, Pai, pela tua revelação, Pai. Porque tu nos criaste, Pai, tu não nos deixaste ao léu, Pai. Mesmo diante da nossa rebeldia, mesmo diante do nosso pecado, tu viesse ao nosso encontro, Pai. Tu mandaste o teu filho para aquela cruz, Pai, para morrer, para pagar o preço, para cumprir a tua justiça, Pai. E fundamentado nesta verdade, nós nos reunimos aqui como um povo separado para a glória do teu nome, Pai. Que essa verdade ela possa ser o fundamento da nossa vida, Pai, da nossa relação contigo, da nossa relação com o nosso próximo, da nossa relação com esse mundo caído, Pai. E que se por acaso alguém ainda não tenha certeza dessa verdade, que o Espírito Santo possa firmar no seu coração, no seu entendimento, para que ela saia daqui com o coração limpo e a vista clareada com o poder da tua palavra para a glória do teu nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.